Olá, eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIEE. Meu convidado hoje a pensar o Brasil é o sociólogo, cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, antes de tudo, obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vindo a Pensar o Brasil. É um prazer estar aqui conversando com você, Adalberto, e com seus espectadores. Lavareda, eu preciso confessar a você que desde quando eu deixei o jornalismo, quando eu saí da escola de jornalismo, já trabalhando no jornalismo, eu acompanho suas análises sobre eleições, sobretudo, né? Agora, recentemente, também como entrevistador. Mas esta eleição, eu vi um comentário seu na Bandeirantes, na Band News, em que você fez menção a um assunto que nos é caro na história recente da política brasileira, entre a história da velha política e a nova política. E você fez menção textualmente, se não me falha a memória, que esta velha política, ou seja, da forma como é feita, de partidos que eram mais conhecidos, de modelos de campanha por televisão, influenciando a opinião do eleitor, mais ou menos, mas não exatamente como ocorreu na eleição presidencial, isso estava de volta. O que é exatamente este retorno da política como conhecíamos antes da eleição presidencial última e agora como estamos vendo nesta eleição municipal, como vimos nesta eleição municipal? Olha, Adalberto, o Brasil começou a sofrer, do ponto de vista da sua sequência de eleições, uma alteração importante a partir de 2016. Muitos analistas não atentaram para isso o suficiente. Pensam, supondo que toda a grande mudança, o tsunami, na verdade, ocorreu apenas em 2018, na eleição presidencial. Mas não. 2016 já foi um episódio do que a literatura de ciência política nós chamamos nela de eleição ou eleições críticas. Eleições onde alguns fatores se fazem presentes, os principais dos quais crise econômica, polarização ideológica e emergência de terceiras vias, ou seja, emergência de outsiders. Isso se deu já em 2016. Belo Horizonte, o prefeito Calil eleito, foi eleito com base, até seu slogan dizia que ele não era político, não queria ser político, queria ser prefeito. E o governador de São Paulo, embora envelopado por um partido tradicional, o PSDB, também se afirmou naquele pleito como um outsider. Então, e esses são os exemplos apenas mais visíveis do que teve lugar naquele ano de 2016. 2018, nós todos lembramos, assistimos o paroxismo disso. Então, outsiders foram eleitos para a Câmara Federal, para o Senado e, inclusive, para vários governos estaduais e todos encimados, não é, no topo desse fenômeno, o presidente Jair Bolsonaro, a despeito de ter uma longa carreira política. Mas outsiders não tem a ver exatamente com o que os atores são, tem a ver com o fato de como eles são percebidos. E ele era percebido como um outsider do sistema político nosso. Pois bem, veio a pandemia, Adalberto, e a pandemia modificou boa parte dessa gramática extraordinária, desse conjunto de elementos que caracterizaram a forma vencedora de fazer a política eleitoral em 2018 e, como eu lembrei, iniciado já em 2016. E modificou, devolvendo o processo ao chamado leito normal da política. E qual é a gramática das eleições? É a busca de grandes coligações para se conseguir mais recursos para gastar nas campanhas, para se conseguir mais tempo de televisão e de rádio, mais objetividade nos discursos, menos emoção no sentido de grandes radicalismos, não é, de paixões ideológicas exacerbadas. Tudo isso, então, voltamos, graças, né, talvez um dos únicos efeitos positivos que podemos identificar na pandemia, que é uma desgraça, um infortúnio para o mundo todo e também para o Brasil e também para todas as nossas vidas, mas a pandemia nos levou a isso, fez com que o processo eleitoral fosse reconduzido ao leito normal da política. Foi isso que eu quis dizer naqueles comentários que você provavelmente assistiu e está lembrando agora. Lavareda, o quanto tem deste eleitor que lá atrás, para levar em conta o ano de 2018, da eleição presidencial, das eleições gerais, à exceção dos municípios, né, que apostou
nesses outsiders, ou pelo menos no discurso do outsider, fora desse leito do rio da política que você mencionou, nessa figura de linguagem, aliás, poética, eu diria, muito bonita. Mas vamos lá. O quanto que tem desse eleitor? A pandemia mexeu com esse eleitor ou ele fez uma conta do qual foi, digamos, a causa e o efeito da decisão lá atrás, voltou a decidir-se de uma maneira mais, digamos, tradicional nesta eleição, mas não quer dizer que vá continuar, porque ele vai continuar olhando ponto a ponto para tomar essa decisão a cada eleição? Adalberto, isso é é um bom desafio à reflexão que você coloca. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo, olha, Lavareda, em 2020 nós voltamos ao normal ou simplesmente nós, né, modificamos o curso de 2016 e 2018, mas podemos certamente voltar a esse curso. Bom desafio intelectual até para reflexão. Eu diria, Adalberto, que os fenômenos políticos, obviamente, eles governam, eles administram os processos eleitorais. Eles são mais amplos, né? Mais amplos, então eles servem como um guarda-chuva sobre o qual a disputa eleitoral, mais renhida, menos renhida, e como tal também as opções dos eleitores se dão. Qual é o fator que nos levou, que nos trouxe de volta à normalidade? Vamos inverter, vamos começar do final para o início. Qual foi o fator básico que nos trouxe de volta à normalidade? Eu apontei há pouco, a pandemia. Outro dia, no dia da eleição do segundo turno, eu comentava na Band que, usando uma expressão extraída de um discurso de Lincoln, do presidente Lincoln, que o escritor Steven Pinker retoma como subtítulo de uma das suas obras, eu dizia o seguinte, olha, foi a pandemia que convocou em nós, né, o comparecimento dos melhores anjos da nossa natureza. Ou seja, o cidadão refletiu mais, foi mais objetivo, menos apaixonado, menos odiento, etc. E tal. Pronto, foi a pandemia. E o que é que convocou, Adalberto, os piores anjos, por assim dizer, da nossa natureza? Fizeram da competição eleitoral de 2016 e 2018 uma refrega desmedida, exacerbada, excessivamente apaixonada, com acusações desenfreadas, e com os adversários se vendo e, sobretudo, se tratando como inimigos. Ora, foi um fator político importante. Político, ele tem outra origem. Ele tem origem no mundo jurídico, policial, judicial. Mas se constituiu no fator político. Foi a Lava Jato, Adalberto. A Lava Jato, que tinha começado ainda antes a produzir uma certa deslegitimação do sistema político. A Lava Jato, potencializada pela mídia, que a recepcionou muito bem e, às vezes, até exacerbou a narrativa de absoluto despautério do sistema político, da desqualificação desse sistema, terminou por produzir um eleitor sobressaltado, indignado e querendo correr atrás de novidades, quaisquer que fossem. Às vezes, boas novidades. Foi o caso do então prefeito, hoje governador João Dória, e o caso também do prefeito Calil, em Belo Horizonte, que terminou, inclusive, tendo sua gestão aprovada. Mas houve outras novidades que não deram certo. Nós já assistimos o que ocorreu no Rio de Janeiro, os problemas que se deram em Santa Catarina e no estado de Amazonas, entre outros exemplos. Então, eu diria que, voltando agora, tomando novamente o fio da meada, em 2022, dificilmente vai ocorrer um outro fator que nos conduz à situação de sobressalto, que abre espaço para as grandes novidades e para o candidato outsider e para aquele estilo, para aquela gramática de demonização de adversários, de utilização das redes sociais como blitzkriegers, como aquelas campanhas do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, demolidoras, né, que aniquilavam os adversários nos campos de batalha. Acredito que o que você propôs, ou seja, um eventual retorno ao paradoxal de 2016 e 2018, não pode ser inteiramente descartado. Seria arrogância intelectual nós supormos que podemos antever o futuro com tanta clareza,
para 2022, e lembrando que entre esse momento que nós conversamos, 2022, tem o ano de 2021, é um ano cheio de interrogações ainda. Então, não podemos descartar essa hipótese, mas ela, eu diria hoje que ela é pouco plausível, Adalberto. A gente vai ter, talvez, você imagina, óbvio que nós estamos aqui no campo das suposições, das hipóteses, né? Mas eu tenho a impressão, Navarrete, e claro, você é um especialista nisso e é um prazer recebê-lo aqui justamente para ter o seu conhecimento e toda essa sua experiência de análise. Eu tenho uma impressão muito clara quando as pessoas normalmente dizem assim, mas o Brasil não dá certo, e aquelas críticas que a gente conhece em relação ao próprio país, muito inerentes da nossa existência, e as pessoas, mas as pessoas votam sem pensar. Eu posso até imaginar que tenha pessoas que votam sem pensar. A gente pode ter qualquer coisa. Nós somos 210 milhões de pessoas. Obviamente que nós temos tudo no país, ou de tudo no país. Mas eu tenho hoje, até pelo fenômeno das redes sociais, muito mais gente se dispondo a discutir. É verdade também que, às vezes, a discussão vai num nível de grosseria que não é exatamente o que nós estamos procurando. Mas eu tenho muito mais gente que não falava, que você não sabia o que pensava, e hoje vai lá e se expressa. A democracia tem um alto custo, mas normalmente o benefício é sempre maior, é o que a gente está vendo hoje. E nós tivemos nesta eleição um fenômeno que não é exatamente um fenômeno, mas talvez o número o não voto que teve no Rio de Janeiro e São Paulo, só para pegar duas capitais assim, onde os barulhos são muito intensos, né? Pelo menos é o que a mídia mais cobre, é muita coisa. Em São Paulo foram quase 45% de não voto, juntando abstenções, brancos e nulos. Óbvio que a abstenção também tem um ingrediente de pessoas que não saíram de casa para votar por causa da pandemia. Mas, enfim, no Rio de Janeiro passou de 50%. Eu digo para todo mundo que eu nunca defendi voto branco, eu jamais votei em branco, jamais votei em nulo, e não defendo, e critico quem o faz, porque eu acho que a democracia nos custou muito caro, e alguém vai tomar posse, porque o voto válido funciona dessa maneira. Mas você imagina que hoje a gente possa ter, digamos, lá na frente, dada essa participação maior, um híbrido desse tipo de eleitor? Ele nem vai considerar a velha política tal como acontecia, vou chamar de tradicional, lá atrás, ele não vai aderir completamente àquilo, mas também não vai aderir ao outside que você fez menção e já explicou de maneira muito clara ao que aconteceu em 2018. Teremos digamos, um híbrido, um eleitor híbrido na próxima eleição? Olha, Adalberto, eu queria, dessa sua pergunta, destacar um aspecto que acho que deve ser enfatizado. O que houve no Brasil nesses 2 turnos das eleições de 2020 foi uma manifestação muito clara de que o eleitor médio, crescentemente, uma boa parcela dele, maior ou menor, dependendo da cidade, você referiu alguns dos casos onde esse fenômeno se deu de forma mais acentuada, mas eu dizia, esse eleitor médio adotou avant la lettre, antes da lei, o voto facultativo. E isso eu vejo como algo, ao contrário de muitos analistas, eu vejo como algo extremamente positivo, Adalberto. O voto é um direito, ele não pode ser colocado nos ombros do cidadão como uma canga, como uma obrigação, que facilita, inclusive, a vida dos políticos no momento da eleição, porque se o eleitor tem que sair de casa para votar de qualquer forma, ele fica de última hora escolhendo superficialmente candidatos à vereança nessas eleições ou a deputados, deputados estaduais e federais no momento das eleições gerais. Ou seja, 85% dos países do mundo, Adalberto, utilizam voto facultativo ou voto obrigatório sem nenhuma sanção, o que significa, a rigor, voto facultativo. Sim. 85% deles. O Brasil já está passando da hora de rumar nessa mesma direção. O não voto tem um significado tão respeitável quanto o voto. O cidadão que é compelido a comparecer à sessão eleitoral para votar branco e nulo, na verdade, é uma abstenção. Ele tem todo o direito de simplesmente se abster. E aí você tem resultados de cada eleição, nesse momento, Adalberto, bem interessantes.
Entre outubro e dezembro de 2020, estão sendo realizadas eleições em 40 países. 40 países estão fazendo eleições nesse período. As taxas de comparecimento são extremamente diferentes. Desde a taxa do Uruguai, por exemplo, que fez agora em setembro eleições locais, onde 85% dos eleitores compareceram, até as taxas da França, que fez também eleições locais e teve abstenção recorde de 65%. E aí nós temos Brasil e Estados Unidos, fazendo só um registro rápido. Estados Unidos, a menor taxa de abstenção, ou, dito de outra forma, de comparecimento, desde o ano de 1900. Foram 67% dos eleitores americanos registrados que compareceram para votar no último dia 3 de novembro. No Brasil, uma das menores taxas da nossa história, nós tivemos 69%, 31% de abstenção nessas últimas eleições. Nos Estados Unidos, o comparecimento foi bem além do esperado, como os números traduzem. Sim. E isso trouxe dificuldade para os institutos de pesquisa. Votaram a mais cerca de 17 milhões de eleitores que não se supunha que votariam. E no Brasil votaram menos, porque a abstenção praticamente dobrou de tamanho. A abstenção, pura e simplesmente, praticamente dobrou um pouco mais do que dobrou de tamanho. E nós temos na abstenção uma participação heterogênea dos diversos grupos sociais. Então, a abstenção não projetada, que não consegue ser apreendida pelos institutos de pesquisa, nos Estados Unidos não consegue se apreender. E lá o voto sequer é obrigatório. No Brasil, onde o voto é obrigatório, a maioria dos eleitores simplesmente se sente constrangida a dizer que não vai votar. Então, os institutos perguntavam, 90% das pessoas diziam que votar, mas não foram. Então, as projeções feitas em cima desses dois universos diferentes levaram a distorções ou a diferenças entre o resultado das pesquisas e o resultado das urnas grandes. Mas, voltando ao ponto, acho que o Brasil, nesse momento, nessas últimas eleições, começou a adotar o voto como voto facultativo. Já houve um outro momento, Adalberto, enquanto eu falava aqui, eu estava lembrando que em 1996 o brasileiro adotou o Instituto da Reeleição, também a Van Lalete, também antes dele ocorrer. Como é que foi isso? Porque a reeleição no Brasil começa em 2000. Em 1996, Adalberto, você há de lembrar, todos os prefeitos que estavam bem avaliados, país afora, elegeram seus sucessores. Sim. 96 foi o ano do Pita, foi o ano do Conde, foi o ano do Cambraia, em Fortaleza, e por aí afora. Então, 2020, entre outras novidades, marca o início, no meu entendimento, em que o voto passou a ser facultativo, de fato, no Brasil. Lavareda, eu vou até justificar o porquê. Eu faço parte da geração que votou. Meu primeiro voto na minha vida foi na eleição presidencial de 1989. Então, a lógica de querer votar, de sentir-se no dever de escolher o seu próximo presidente, até porque vimos de uma lacuna gigantesca de eleições indiretas, além da ditadura, enfim, é enorme. Então, eu imagino que eu faço parte dessa geração que diz que votar é importante porque outros queriam e não puderam. Bom, só para explicar essa lógica. Mas aí eu lhe pergunto, a gente tem essa ideia de países que não votam, que o voto não é obrigatório. Normalmente, eu vou lhe dizer o que eu aprendia nas aulas de história, são países que têm um nível de vida mais elevado. O bem-estar social deles é mais elevado. Muitos dos problemas que nós temos, em parte, eles já resolveram. Daí que no Brasil se obrigava as pessoas a votar, você precisa votar para resolver esses problemas. Como, se a gente pegar desde a redemocratização até agora, alguns dos problemas ainda persistem, a gente ainda tem problema com educação, a gente ainda tem problema com saúde, embora a saúde comece a ser reconhecida hoje, depois da pandemia, mas enfim, a gente tem problema de saneamento, a gente acabou de aprovar o marco do saneamento e tem resistências, como a gente está vendo no Rio de Janeiro agora de novo. A associação entre bem-estar social e voto não obrigatório
vale para o Brasil, que a gente ainda não tem bem-estar social completo, ou pelo menos num nível mais elevado, daí a necessidade de se votar para tentar alterar essas coisas. Essas coisas são correlatas? Não são correlatas, Adalberto. Ao longo da nossa história, nós assistimos o país. Quando falamos do país, falamos da sociedade, falamos dos eleitores. Os eleitores, então, se moverem, ou a maioria, nós estamos falando da maioria, se mover o pêndulo político ideológico numa direção ou na outra, mais à esquerda em alguns momentos, mais à direita em outros, mais ao centro em outros, independente da obrigatoriedade do voto. Se a obrigatoriedade do voto exigisse ou levasse ou conduzisse a um estilo de comportamento eleitoral específico, esse comportamento seria reiterado a cada pleito, seria basicamente o mesmo padrão. Nós já tivemos eleições que romperam a lógica das eleições anteriores. Por exemplo, nós começamos, é bom lembrar, nós começamos a ter eleições disputadas, eleições que podem ser classificadas como eleições de participação aberta, democrática, a partir da Quarta República. A Quarta República nossa começou ali com as eleições de 1945. Pois bem, nós tivemos duas eleições de 45, eleição do próprio ano de 45, que elegeu o general Eurico Dutra, aliás, o mais votado dos nossos candidatos presidenciais até hoje em um primeiro turno, o general Eurico Dutra, naquele tempo em que não tinha eleição em 2 turnos. Depois elegemos Getúlio Vargas, em 50, e depois elegemos Juscelino Kubitschek e tivemos uma eleição crítica, candidato por um pequeno partido, os outros eram de grandes partidos, os 3 maiores partidos. Tivemos Jânio Quadros, apoiado pela UDN, embora, mas de um pequeno partido, o PTN ali, e foi uma eleição de ruptura. Infelizmente, o mandato dele, ele renunciou com 7 meses de governo, etc. e tal, mas foi uma eleição de ruptura. Ou seja, você vê, o voto era obrigatório, mas o eleitor foi em várias direções, em um determinado momento fez uma eleição de ruptura. Essa primeira eleição da qual você votou foi também uma eleição de ruptura. Fernando Collor é típico produto de uma eleição crítica, uma eleição que desarruma as coisas, um outsider. Fernando Collor era um outsider, exatamente um outsider, como em grande medida Jânio Quadros, embora criado no sistema político, era um outsider. Na verdade, ele foi criado muito rapidamente. Toda a carreira de Jânio Quadros, da vereança à presidência, se deu em apenas 7 anos. Em 7 anos, Jânio Quadros saiu de vereador a presidente. Uma carreira meteórica, muito mais meteórica do que Fernando Collor seria, ou do que mesmo o presidente Jair Bolsonaro. É a carreira mais meteórica que nós tivemos até hoje. Depois tivemos a eleição do Fernando Henrique Cardoso, o movimento contra a inflação, reeleição. Outra eleição crítica, a eleição do PT, que gerou um ciclo de 4 eleições petistas, até esse duopólio tucano-petista ser rompido, ser posto por terra com a eleição de um outsider. Então, você vê, a obrigatoriedade do voto sempre continuou ao longo dessas eleições, mas o pêndulo político-ideológico, a percepção do eleitorado, do que seria majoritariamente a compreensão de um melhor caminho, se moveu em todas as direções. Lavalete, você me permite agora, então, entrar num assunto. E os partidos políticos? Você citou vários ao longo da história. A gente não tem nenhum sobrevivente, digamos, de lá do passado hoje que tenha representatividade. Você pode ter ideias parecidas, até com algumas diferenças, mas, enfim, nós temos alguns partidos que eram fortes há 15 anos e hoje não são tão fortes mais. Aliás, são até perseguidos do ponto de vista pelos erros que cometeram. Mas, enfim, aonde entra na equação do brasileiro, se eu levar em conta que o partido é necessário para se concorrer a um cargo público, qual é o poder que os partidos têm hoje no país? Olha, Adalberto, essa é uma boa questão, porque leva a uma reflexão importante Uhum. que frequentemente é negligenciada pela mídia, pelos formadores de opinião, pelas elites do país. Vou remeter a isso. Os partidos políticos, em primeiro lugar, eles estão enfraquecidos no mundo todo, isso é verdade. Sim. Enfraquecidos na França, Grã-Bretanha, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Canadá. Mas em nenhum lugar estão tão enfraquecidos quanto no Brasil.
porque em nenhum lugar eles sequer conseguiram ser, de fato, constituídos, enraizados na sociedade, como entre nós apenas. É a única dimensão de vida que eles, de fato, têm. Os partidos, por exemplo, disse a leitura geral e correta das últimas eleições municipais. Os partidos que mais cresceram, DEM, PSD, PP. Aí a mesma pergunta no questionário, qual é o partido de sua preferência? Nenhum desses partidos, Adalberto, tem sequer 5% de preferência dos eleitores brasileiros. Não é? 5% sequer. O único que chega a 2 dígitos e em trajetória de queda já há alguns anos, queda explicável, é o PT. Porque o PT surgiu, né, naquele período anterior a 1989, na transição da ditadura, enraizado nos movimentos sociais, nas entidades sindicais, etc. E aí guardou ainda 4 mandatos que o partido teve na presidência da República também, ajudaram muito a manter o enraizamento que havia obtido antes. Mas os partidos não existem na sociedade. Eu costumo dizer que os partidos nossos são fortes. Basta se ver a atuação congressual deles, forte, organizado, os blocos partidários. Mas isso é graças não ao toque de apoio, à sintonia da opinião pública, deles com a opinião pública ou da sociedade. É graças ao regimento do Congresso. É o regimento do Congresso que cria a figura dos líderes partidários, que disciplina o comportamento das bancadas, que entrega a esses líderes a indicação ou não dos membros do partido para as diversas comissões, ou seja, que gratifica ou que penaliza o deputado ou a deputada que age de forma sintonizada ou sem sintonia com o comando partidário. E aí os partidos adquirem toda essa força no jogo da atuação legislativa. Mas na sociedade, fraqueza absoluta e por um motivo óbvio. Nós temos, digamos, 28 partidos representados nos diversos parlamentos. Esse país tem 28 correntes de opinião? Não, nós somos recordistas internacionais em fragmentação da representação política. Todos sabemos disso, mas a elite, os meios de comunicação raramente se ocupam desse tema, embora ele esteja na raiz de todas, eu vou repetir, de todas as debilidades do nosso sistema político. E sabe-se a causa disso, Adalberto. O problema é que a causa disso tem nome, sobrenome e endereço. Chama-se regra de eleição proporcional com lista aberta dos nossos parlamentares, câmaras municipais, assembleias estaduais e Câmara Federal. É aí que começa a inviabilidade prática do ponto de vista de enraizamento social dos nossos partidos. Mas os próprios políticos preferem que continue assim, porque isso lhes dá uma certa autonomia. Em primeiro lugar, em relação aos partidos, porque no sistema de lista fechada ou de voto distrital, os partidos têm muita força, têm muito mais força sobre os seus membros. E, em segundo lugar, lhes dá uma certa autonomia, e isso é o mais triste, em relação à sociedade. Porque qualquer coisa, ele muda de base eleitoral, ele conseguiu, por exemplo, em São Paulo ou Minas, votos em 15 municípios, ele pode trocar de município na eleição seguinte e lhes dá autonomia, então, em relação aos partidos. São 28, ele pode mudar, a cada janela partidária, ele muda de partido e mal o seu eleitor vai perceber isso. Ou seja, políticos autonomizados, pouca disciplina partidária e política opaca aos olhos da sociedade. Vou entrar num assunto, na minha última pergunta já, Lavareda, que eu entendo seja muito caro aos partidos. Não sei o quanto isso importa para a sociedade que acabou de votar agora para escolher o seu prefeito, mas todos estão discutindo as composições futuras e quem saiu mais forte ou não desta eleição para a eleição de 2022. Eu fico imaginando o eleitor que está na sua cidade, que ficou preso em casa ou teve dificuldade para se locomover devido à pandemia, e talvez aí tenha descoberto até alguns problemas da cidade que ficaram evidenciados, o quanto que essa discussão, não só entre os políticos, mas até com uma cobertura excessiva por parte da mídia, da mídia, quem ficou forte ou fraco para a eleição de 2022. É isso que distancia as pessoas e talvez as tenha levado a se absterem de votar agora,
ou a votar em branco nulo, porque não reconhecem no discurso dos partidos políticos e dos candidatos o trabalho da política como um meio, não como um fim em si próprio, ou seja, um meio para melhorar a vida dele, para fazer a cidade ficar melhor, para administrar melhor a cidade, e apenas um fim de, vamos ganhar a próxima eleição? Olha, Adalberto, eu tenho uma outra leitura do fenômeno da abstenção e também, obviamente, do branco e nulo. Lembrando que as abstenções mais os votos em branco e nulos compõem o que a literatura chama alienação eleitoral. Alienação não significa alienação no sentido estrito, de ser um voto irracional. Não, é uma opção racional. A pessoa opta por não participar daquela escolha concreta. Qual é a leitura? Naqueles municípios, vamos pensar em 2020, naqueles municípios onde a eleição se dava entre o centro e alguém mais à esquerda ou mais à direita, aquele contingente político e ideológico de eleitores que se viu fora da disputa optou mais preponderantemente pela abstenção. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, parte importante do eleitorado de esquerda não compareceu para votar porque era uma eleição basicamente entre o centro-direita e um candidato mais ao extremo do espectro ideológico à direita, que era o prefeito do Rio, visto assim, candidato republicano. Já no Recife, quem estava de fora do segundo turno era a direita. A direita teve 42% dos votos da cidade, mas não conseguiu colocar seu candidato, por divisões, não conseguiu colocar seu candidato no segundo turno, ou sua candidata, porque havia dois. Resultado, a abstenção no segundo turno é um pronunciamento da direita, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nós não vamos nos envolver com essa disputa, isso não tem nada a ver conosco. Isso é legítimo. Isso não significa decepção com o sistema político, não significa um comportamento que diga que as pessoas estão insatisfeitas e que provavelmente elas mesmas não participarão das próximas eleições. Não. Próximas eleições, muitas das que se abstiveram agora podem participar e muitas que participaram podem vir a se abster, dependendo dos enfrentamentos e das circunstâncias que teremos daqui para frente. Eu acho importante nós levarmos em conta que a abstenção desse ano foi alimentada pela pandemia, mas a pandemia frequentemente foi um fato adicional à decisão do eleitor de simplesmente não comparecer, ou porque ele não se sentia envolvido com aquela disputa, ou porque ele já estava satisfeito com a definição que as pesquisas apontavam. Em algumas cidades eram distâncias muito grandes entre o primeiro e o segundo colocado. O eleitor do primeiro colocado dizia: eu não preciso ir votar, porque a vida já está assegurada, eu vou me arriscar a contrair vírus, etc. e tal, e frequentar locais de possível aglomeração? Não. E outros eleitores de candidatos que já estavam visivelmente derrotados, ou pelo menos antecipadamente derrotados, tiveram o mesmo raciocínio. Eu quero dizer que todos esses comportamentos são racionais e são absolutamente legítimos. E a nossa legislação deve, o mais rapidamente possível, reconhecer isso e instituir o voto facultativo no Brasil. Lavareda, foi talvez a entrevista mais completa do ponto de vista de compreender esse fenômeno das abstenções e também da lógica que está sendo discutida já há algum tempo do voto facultativo no país. E eu devo isso a você. Muitíssimo obrigado pela entrevista, viu? Foi ótimo conversar com você, Adalberto. Muito boa. E a conversa fluiu bem porque as perguntas foram ótimas, com certeza. Muito generoso. Obrigado, Lavareda. Até mais, hein? Até mais.